Para apontarmos um personagem como fundador de um município, devemos levar em consideração diversos aspectos, e não tão somente o fato de que determinada pessoa tenha sido a primeira a ser o desbravador a chegar no lugar. Temos que avaliar quais ações deste pioneiro resultaram na constituição de um vilarejo primário, quais contribuições foram dadas por ele e para o desenvolvimento local, e por fim, sobre o legado genético deixado por ele, que resultou na formação de nossa sociedade. Sob esse aspecto, posso garantir que Antônio José da Silva Neném não foi o fundador de Bom Jesus de Itabapoana, conforme se informa nas escolas e em símbolos oficiais, como o nosso brasão, que data o ano de 1842 como o início da ocupação do solo bojesuense. E este mineiro desbravador sequer foi o primeiro a chegar por aqui. Antônio José da Silva Neném veio de Rio Novo, Minas Gerais, e chegou com a sua família e agregados e desmatou o local onde hoje compreende a ponte da divisa das duas Bom Jesus e o cais da Beira-Rio, a rodoviária e a parte alta da Praça Governador Portela. Ele veio acompanhado do português Manuel Gomes Alves e Manuel da Silva Fernandes, conhecido como Silva Monarca, com suas respectivas famílias, tendo eles apenas descampado a área e armado acampamentos com estrutura de madeiras e folhagem de palmeiras ou assemelhadas. Silva Neném ficou aqui por muito pouco tempo, entre 2 e 4 anos, tendo ido embora para Piúma com sua família, e lá ele e a esposa faleceram em 1854. A testemunha da chegada de novos mineiros e do crescimento do vilarejo foram Manuel Gomes Alves e Manuel da Silva Fernandes, que aqui ficaram, principalmente a partir de 1848. Mas esses foram apenas testemunhas, não protagonistas a ponto de serem considerados como fundadores de Bom Jesus. A chegada de Antônio José da Silva Neném resultou em um poderoso legado cultural e religioso em Bom Jesus de Itabapoana, que está na devoção ao Senhor Bom Jesus, como a relíquia histórica, um crucifixo trazido nessa pequena comitiva de 3 famílias em 1842. Sem afirmar qual dos 3 veio essa peça, e que hoje está guardado em um sacrário da matriz do Senhor Bom Jesus, sendo o artefato histórico mais antigo a chegar aqui, com 180 anos. Mesmo que o vilarejo de Campo Alegre tenha tido como primeira padroeira Santa Rita de Cássia, a força deste crucifixo acabou por modificar o nome do arraial para a freguesia do Senhor de Bom Jesus de Itabapoana e alçando o Senhor Bom Jesus como padroeiro. Quando a comitiva de Antônio José da Silva Neném aqui chegou, as terras já tinham dono e faziam parte da fazenda Soledade, cuja sede se localizava onde atualmente se denomina como o bairro Soledade, distante da praça. E sobre o dono dessas terras, é o que vamos apresentar nesta obra.
historiador Francisco Camargo, em seu livro Bom Jesus do Itabapoana, assevera que foram 3 eventos históricos que influenciaram na ocupação e na vida de diversas famílias mineiras no norte da província do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, que se deslocaram para essa região, a partir da independência do Brasil em 1822. Sendo o primeiro desses a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1792, cujo enforcamento do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, resultou em uma onda de perseguições que levaram as famílias inconfidentes Silva Pinto, Silva Xavier, Alves Maciel, Costa, Paula Freire, Oliveira França, Dutra de Nicásio e Gonçalves Dutra a migrarem para a região. O segundo evento foi a Revolução de 1842, ou a Revolução Liberal de Barbacena, Minas Gerais, tendo o Partido Liberal se rebelado contra o Império, movimento liderado pelo mineiro Teófilo Otoni, sendo o movimento debelado e reprimido pelo Duque de Caxias, resultando em diversas prisões e a migração de famílias simpatizantes dos liberais para a região, notadamente os Teixeira de Siqueira, Furtado de Mendonça, Pereira da Silva, Campos e Gonçalves da Silva. O terceiro evento histórico foi a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, com as famílias já estabelecidas aqui, vivendo as turbulências de terem seus filhos no combate. Em particular, a história de Bom Jesus do Itabapoana teve seu início em 1822, através do decreto número 1261 do imperador Dom Pedro I, concedendo a um jovem alferes os títulos de terras que constituem mais da metade do que é hoje o município de Bom Jesus do Itabapoana. Francisco da Silva Pinto nasceu em Barbacena, Minas Gerais, tendo sido batizado no dia 15 de julho de 1804. Filho de Fabiano Pereira da Silva e de Maria da Assunção, foi do pai que ele herdou sua veia política, devido ao seu envolvimento na Inconfidência Mineira em 1792 e de sua relação com o liberalismo em Barbacena. O filho Francisco seguiu os mesmos passos do pai ainda muito jovem. Silva Pinto obteve o título de alferes com 18 anos, e no mesmo período tendo sido contemplado com os títulos de posse das terras no norte da província do Rio de Janeiro. No mesmo ano de 1822, partiram de Barbacena o alferes da Silva Pinto, com escravos e alguns agregados, acompanhado do guarda-mor Antônio Fernando Dutra. Este, seu cunhado, com a esposa e filhos, além de escravos e agregados, chegando pelo Vale do Pirapitinga, região que hoje consiste entre Pirapitinga de Bom Jesus e Arraial Novo. Ficando ali, Antônio Fernando Dutra e o alferes seguindo rumo à Serra do Bálsamo e Córrego da Onça, região que hoje consiste nos limites de Rosal com Santa Rita da Prata, distrito de Varriçai. Analisando as informações pesquisadas nas fontes exploradas, posso contextualizar que esta primeira vinda de Silva Pinto, ainda solteiro, tenha sido para fazer um mapeamento e o reconhecimento das riquezas das terras obtidas, tanto que ele, em 1823, já estava de volta em Minas Gerais, se mudando neste mesmo ano de Barbacena para Vila Rica, na época capital da província de Minas Gerais e atualmente Ouro Preto. Em 1824, ele conhece Francisca de Paula Figueiredo, que logo depois casaria com ela. E em 1825, ainda em Ouro Preto, eles têm o primeiro filho, Carlos Pinto de Figueiredo, que foi criado pelos familiares, muito provavelmente os avós, em Minas Gerais. E o casal Francisco Silva Pinto e Francisca de Paula Figueiredo rumaram para o norte da província do Rio de Janeiro no início, talvez, de 1826, junto com os irmãos Dutra Nicásio, com suas famílias, escravos e agregados,
para desbravar as terras obtidas junto ao imperador Dom Pedro I, sendo que José Dutra Nicásio atravessou o rio, desbravando e fundando o arraial de São José do Calçado, e Antônio Dutra Nicásio rumando para a Natividade do Carangola, atualmente o município de Natividade, Rio de Janeiro, conforme pesquisa realizada pelo saudoso desembargador Antônio Isaías da Costa Abreu. Em 1826, o alferes e família constituem a primeira residência no Vale do Itabapuana, com a construção da Fazenda do Bálsamo, na região que hoje consiste no Alto Rosal, próximo à Piedade. A partir de 1836, começam a chegar os demais desbravadores que constituíram os distritos que hoje compõem o município de Bom Jesus do Itabapuana. E neste momento, pelo menos 2 desses poceiros vieram sob influência do alferes, em 1836. O tenente Felisberto Gonçalves Dutra, que em 1840 fundou o arraial de Santo Antônio do Rio Preto, atualmente Calheiros, e Francisco José Diniz, que em 1852 fundou o arraial de Arrozal do Santana, atualmente Rosal de Santana. Os demais bravadores que chegaram a partir de 1837 são os senhores Jacó Mendonça Furtado, Francisco das Chagas Oliveira França e padre Germano Gonçalves da Silva Xavier, que fundaram o arraial de Santo Antônio da Liberdade, atualmente distrito de Carabuçu, além de Antônio Fernando Dutra, que já havia desbravado a região que hoje consiste em Pirapitinga e Arraial Novo, a partir de 1822, na primeira vinda do alferes. Depois de 12 anos vivendo na Fazenda do Bálsamo, em Santana do Itabapuana, atualmente Rosal, Silva Pinto, esposa e filhos teriam retornados para Ouro Preto, Minas Gerais, porém sem se desfazer da fazenda e de suas terras em toda a extensão do município, que compreende hoje Bom Jesus do Itabapuana, bem como não há registro sobre qual motivo ele retornara, tendo somente informações a partir de 1842, quando se deflagrou a Revolução Liberal, com os insurgentes liberais entrando em conflito armado contra a Guarda Nacional nas cidades no entorno de Ouro Preto, capital da província de Minas Gerais, com registro de batalhas ferozes em Barbacena, Queluz, atualmente Conselheiro Lafayette, e Ribeirão do Pomba, atualmente Rio Pomba. O conflito durou quase 4 meses, tendo sido debelado pelo comandante da Guarda Nacional, Duque de Caxias, que depois de proteger a capital Ouro Preto dos insurgentes, ele impôs uma dura investida nas cidades de Queluz e Barbacena, fazendo com que as outras cidades rebeladas se rendessem ou abandonassem o combate. Ao final do confronto, tivemos mais de 1.000 mortos e mais de uma centena de presos políticos, e dentre eles estaria o alferes Francisco da Silva Pinto, esclarecendo neste fato o motivo de Antônio José da Silva Neném ter chegado e não encontrado donos da terra nesse mesmo período de 1842. Teria ficado 2 anos presos, sendo beneficiado pela anistia concedida pelo imperador Dom Pedro II a todos os insurgentes. Porém, o ambiente político não se distensionou naquela região. Pelo contrário, as tensões se elevaram com uma verdadeira onda de perseguições do governo da província de Minas Gerais contra os liberais que participaram do movimento, levando o alferes a decidir pelo retorno a Bom Jesus em 1848. Sobre esse período, não existe nenhum registro documental que aponte que o alferes e a família jamais tenham saído do Vale do Itabapuana,
bem como não há registro documentado sobre sua efetiva participação na Revolução Liberal. No entanto, temos o nome de José Dutra Nicásio entre os colaboradores do movimento e que foi um dos pioneiros a chegar junto com Alferes aqui no Vale. O fato de Silva Pinto ter construído a primeira edificação de alvenaria em Bom Jesus em 1850, no local onde hoje se localiza a parte alta da Praça Governador Portela, me leva a crer que ele tenha retornado em 1848 para sua fazenda na Serra do Bálsamo, vindo de Ouro Preto, e ao visitar a Fazenda Soledade se deparou com povoamento, informação e desenvolvimento no local onde foi desbravado por Antônio José da Silva Neném em 1842. E ali ele passou a investir no desenvolvimento da comunidade. Pelo período em que a família Saviano adquiriu a Fazenda do Bálsamo, podemos presumir que Silva Pinto tenha se mudado com sua família para Calheiros entre 1850 e 1855. E ele continuava seus negócios em todas as regiões do município em que se localizavam as suas propriedades, como no caso da Fazenda da Barra do Pirapitinga, que tinha uma área de 600 alqueires e que foi negociada com os irmãos Teixeira de Siqueira em 1857. E a própria Fazenda Soledade, com 100 alqueires, onde Silva Neném havia desbravado, posteriormente foi vendida ao tenente João da Costa Soares e sua esposa, Dona Ana Maria Soares. O povoamento do arraial de Campo Alegre se intensificou a partir de 1847 e, com o retorno do alferes em 1848, teve início as primeiras construções de alvenaria no local onde hoje é a Praça Governador Portela, com o próprio alferes sendo o primeiro a construir uma edificação em 1850, como atesta o naturalista Manuel Basílio Furtado quando aqui esteve em 1873, registrado em seu livro Itinerário da Freguesia do Senhor Bom Jesus de Itabapuana, As Grutas da Mina do Castelo, que foi lançado em 1884, ele relata que, aspas, a povoação do Arraial do Senhor Bom Jesus começou nos anos de 1847 a 1850 e teve sua fundação e o melhoramento do que hoje goza a generosidade do alferes Francisco da Silva Pinto, pai do comendador Carlos Pinto de Figueiredo, que com alguns parentes e amigos comprou o território necessário para a sua situação em Logradouro e o cedeu grátis ao público. Em 1857, Francisco José da Silva, filho de Antônio José da Silva Neném, retorna ao arraial de Monte Alegre exigindo uma reparação financeira por parte da população, em virtude do trabalho de desmatamento e o cultivo dos cafezais do entorno realizados por seu pai em 1842. Criando um impasse jurídico e social por apenas haver testemunhos dos fatos realizados por Neném e absolutamente nenhum documento. A solução foi articulada por dois filhos do alferes Silva Pinto, o comendador Carlos Pinto de Figueiredo e o também alferes Francisco de Assis Pinto de Figueiredo, que convenceram os 11 fazendeiros estabelecidos nos distritos a cotizarem o valor de R$1,100 para doarem as terras à paróquia do Senhor Bom Jesus, que já estava instituído no lugar da Capela Santa Rita de Cássia. O valor da indenização foi dividido entre Francisco Furtado da Costa e a esposa Maria das Dores Furtados, José Rodrigues da Costa, Tenente João da Costa Soares e a esposa Ana Maria Soares, João Inácio da Costa, Comendador Antônio Teixeira de Siqueira e a esposa Maria Carolina Borges Teixeira, Francisco Teixeira de Siqueira e a esposa Felicíssima Rosa Teixeira, Tenente José Teixeira de Siqueira e a esposa Rosa Alves Teixeira,
capitão José Carlos de Campos e a esposa Maria Carolina de Oliveira Campos, capitão Jacob Furtado de Mendonça e a esposa Francisca Gabriela Eurique Teixeira, Antônio José Borges e a esposa Bárbara Rosa Teixeira, Francisco José Borges e a esposa Ana Rosa Teixeira, e o alferes Francisco da Silva Pinto e a esposa Francisca de Paula Figueiredo. O filho mais velho de Silva Pinto, comendador Carlos Pinto Figueiredo, foi figura proeminente junto à burocracia governamental na capital da província do Rio de Janeiro. Influente o suficiente, por exemplo, para ter articulado as mais variadas demandas relacionadas ao desenvolvimento local, como a regularização de terras, instalação de órgãos públicos, e muito provável que ele tenha sido um dos responsáveis pela articulação do decreto número 1261, de 14 de novembro de 1862, do governo da província do Rio de Janeiro, que elevou a condição do arraial do Senhor Bom Jesus à freguesia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana, mediante o acelerado desenvolvimento observado no arraial. Não se sabe exatamente por quanto tempo o alferes permaneceu contribuindo ativamente com o desenvolvimento da freguesia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana. Como último registro de sua atuação na sede urbana do município, temos a construção do primeiro chafariz na Praça Central, atualmente a Praça Governador Portela, edificado pelo casal Francisco da Silva Pinto e Francisca de Paula Figueiredo. E em 1873, quando o naturalista Manuel Basílio Furtado relatou o testemunho em relação à atuação do alferes no desenvolvimento da freguesia. De acordo com as pesquisas, desde o início da década de 1870, que o casal Pinto Figueiredo tenha retornado a fixar residência permanente em Calheiros, pois é lá que Francisca de Paula Figueiredo faleceu no dia 10 de novembro de 1874 e lá está sepultada. Aliás, cabe uma citação sobre a família da esposa do alferes, de grande influência política em Ouro Preto, tendo seu irmão mais novo, Afonso Celso da Assis Figueiredo, alçado um dos mais altos postos do Império, sendo intitulado como Visconde do Ouro Preto, tendo exercido cargos de grande envergadura, de ministro do Império, senador, entre outros. Francisco da Silva Pinto faleceu em 9 de janeiro de 1882, e por muito tempo não se sabia exatamente onde ele residia no momento de sua partida. Fato somente descoberto a partir de 2019. Primeiro, com Antônio Soares Borges atestando que ele falecera em Bom Jesus do Itabapoana, mas sem indicar com precisão onde ele estaria sepultado, considerando a hipótese de ser no antigo cemitério que existiu entre a rodoviária e o Espaço Cultural Luciano Bastos, e posteriormente o saudoso desembargador Antônio Isaías da Costa Abreu identificou com exatidão o local através de pesquisa realizada pela historiadora Cátia Nunes Campos, confirmando que o alferes está sepultado junto à sua esposa Francisca de Paula Figueiredo, em Calheiros, segundo distrito de Bom Jesus do Itabapoana. Na sepultura, na lápide, consta só o nome de Francisca. Segundo especulou o desembargador, a inscrição com a morte do alferes pode ter sido apagada com o tempo ou não ter sido colocada, dependendo das circunstâncias. Pouco se aborda sobre os desdobramentos políticos consequentes pelo enforcamento de Tiradentes, na Inconfidência Mineira em 1792. Somente temos no imaginário coletivo as perseguições que a coroa portuguesa impôs aos familiares do alferes Joaquim José da Silva Xavier,
mas não se tem um amplo conhecimento, um debate aprofundado sobre as disputas viscerais entre liberais e inconfidentes contra conservadores e absolutistas. Somente em alguns livros. E são fatos que se desenrolaram por décadas seguintes. Se o movimento liderado por Tiradentes objetivava tornar o Brasil independente de Portugal, por óbvio que essa luta permaneceu sobre outras frentes durante os 30 anos que se passaram até Dom Pedro I dar o grito do Ipiranga, em 1822. Portanto, é factível atestarmos que esses embates políticos entre liberais e conservadores da região de Ouro Preto, Barbacena, Queluz ou Rio Pomba perdurou por ao menos 2 gerações seguintes. Daí a possibilidade factual da participação direta ou indireta de Silva Pinto no movimento liberal de 1842 ou nas articulações políticas que antecederam a Revolução. Até mesmo por seu parentesco com o Barão de Abaeté, José Feliciano Pinto da Cunha, que era um dos líderes da Revolução, sem contar com outros diversos sobrenomes de famílias que migraram para o norte da província do Rio de Janeiro e que figuravam entre os insurgentes liberais. Não é coincidência que os primeiros fazendeiros que chegaram logo depois de Silva Pinto, entre 1836 e 1840, tenham vindo das cidades envolvidas nas disputas políticas e na Revolução de 1842. Que todos tenham posicionamento liberal, pois aqui nunca houve nenhuma disputa política em Bom Jesus do século XIX, como tivemos inúmeras disputas políticas na primeira metade e na segunda metade do século XX até os dias de hoje. No século XIX, o pensamento político era uníssono. Eles eram liberais, abolicionistas e, mais adiante, republicanos. Como todos os liberais da época. Não é coincidência o sobrenome de um dos fundadores de Carabuçu, seu padre Germano Gonçalves da Silva Xavier. Ele de fato era primo de Tiradentes, de geração bem mais jovem, sem contar que neste contexto podemos compreender a razão do 4º distrito de Bom Jesus ter sido denominado em seu primórdio como Santo Antônio da Liberdade. Pois os liberais têm um pensamento sempre expressado que morre o liberal, mas não morre a liberdade. Assim como a primeira geração de mineiros que vieram para o Vale do Itabapuana entre 1836 e 1840, a segunda geração, chegada entre 1850 e 1855, também veio de famílias envolvidas na Revolução Liberal de 1842, direto ou indiretamente, e das mesmas cidades que foram palco das batalhas entre os insurgentes e a Guarda Nacional, e todos com o mesmo pensamento liberal como os primeiros que chegaram. Quando observamos a quantidade de mineiros que vieram com títulos de militares concedidos pelo Império, como capitães, tenentes, coronéis e o próprio alferes, podemos constatar que todas essas figuras eram envolvidas no ambiente político de onde viviam, pois não havia carreira militares naquele tempo. Os títulos militares eram concedidos por influência política e poder econômico. E não é plausível que pessoas dotadas deste perfil e ostentando honraria militares e de influência política tenham saído de onde viviam para tão somente buscar um novo lugar para recomeçar a vida em uma região totalmente desconhecida. Por óbvio que esses personagens intitulados vieram por um motivo que envolveu a todos em período semelhante. Muito provável que esses mineiros vieram em busca de paz e prosperidade, podendo inclusive tratar-se de familiares dos personagens envolvidos nas disputas políticas. E mesmo que esses não tenham se envolvido, esses também eram alvos de perseguições e retaliações por conta do sobrenome que eles carregavam. Fato relatado no livro A História da Revolução Liberal de 1842. Vindo esses à procura de um lugar que não houvesse as perseguições do governo da província de Minas Gerais, que era conservador e absolutista, ao passo que a província do Rio de Janeiro era um ambiente hospitaleiro aos liberais. Na terra desconhecida ao norte, que foi desbravada assimetricamente no tempo dos desdobramentos das insurgências ocorridas em Minas Gerais ao longo de 50 anos.
analisando o processo que resultou na concessão de terras, do título de terras ao alferes da Silva Pinto, lá em 1822, chegamos à conclusão que é um tanto quanto romantizado o conto de que os primeiros desbravadores vieram em busca de terras férteis para cultivar café, como se houvesse uma fama que aqui nessa região teriam terras férteis para o café, conforme narra a história oficial e também diversas fontes literárias locais. Os pioneiros que chegaram primeiro entre 1830 e 1840 e posteriormente entre 1850 e 1857 se enriqueceram com uma extração de madeiras nobres, em um processo que levou décadas até termos área suficiente grande que estivesse em condições de cultivar café ou qualquer cultura para termos a fama do solo fértil. E nossa região serrana até hoje tem alguns pontos com madeiras nobres nativas na margem do rio Itabapoana. Conforme o informativo do Almanaque Comercial e Industrial da província do Rio de Janeiro, consta em 1873, 37 anos depois do início do desmatamento em Bom Jesus do Itabapoana, a atividade comercial denominada como cabiunista, que era um negociante de cabiúna. No livro Itinerário da Freguesia do Senhor Bom Jesus de Itabapoana, As Grutas das Minas do Castelo, narra sobre a imensidão das matas virgens e da natureza da biodiversidade encontrada. E sua passagem aqui se deu em 1873. Ainda tínhamos florestas extensas em 1873. As terras desbravadas por Silva Pinto e os demais que chegaram na primeira metade do século XIX eram denominadas como terras devolutas, que eram áreas pertencentes ao governo imperial, sem jamais terem sido exploradas. E tratando-se de árvores milenares que compunham essas florestas, densas e imensas, o processo de retirada de suas raízes e preparo do solo para o cultivo de qualquer natureza é um processo trabalhoso em virtude da falta de tecnologia da época, as dificuldades do início do século XIX, que levava décadas para alcançar uma produção cafeeira em larga escala, como ocorreu no Vale do Itabapoana na virada do século XIX para o século XX. Nacionalmente conhecida como jacarandá, a cabiúna era abundante no Vale do Itabapoana. Madeira nobre utilizada em móveis de luxo da nobreza imperial, tanto no período colonial ou pós-independência. Aqui no Brasil, amplamente utilizada na construção de igrejas portuguesas e brasileiras, tanto para alicerçá-las como no acabamento artístico nos altares e demais adornos. E a mais cobiçada madeira do mundo para a fabricação de pianos, em uma época em que se produzia pianos em larga escala em todo o planeta. Fascinou Francisco da Silva Pinto quando aqui chegou foi a exuberância do rio Itabapoana. Com sua vazão impressionante e com uma topografia que forma enormes quedas d'água por um percurso de aproximadamente 40 quilômetros, sem contar com a exuberância hídrica da região do Arraial Novo, até hoje inclusive, isso significava naquela época uma infinidade de possibilidades de manejo da água. Isso sim era o diferencial da nossa região, seja para irrigação ou para a geração de energia hidráulica, que tocava moinhos, engenhos e demais equipamentos utilizados na época. O legado cultural deixado por Francisco da Silva Pinto está cravado na própria identidade histórica do povo bojesuense na sua relação com o rio Itabapoana, pois sendo Alferes o primeiro desbravador a chegar nessas terras, foi ele o primeiro a fazer contato com os índios puris que viviam entre Calheiros e Rosal.
mas em Rosal devido à sua primeira fazenda ser a Fazenda do Bálsamo. E certamente foi ele quem inseriu o nome Itabapoana na linguagem dos não indígenas, no caso dos brancos e negros que aqui chegaram. Analisando as fontes de pesquisa deste documentário, encontrei o nome Itabapoana acompanhando o alferes por onde ele passou. Primeiro no livro Rosal, Terra das Rosas e das Poesias, de Fábio Luiz Teixeira, que aponta o nome de Santana do Itabapoana como de Rosal antes da chegada de Francisco Diniz, que acabou em 1852 denominando o arraial como Arrozal de Santana. Dentre as propriedades do alferes, uma localizada onde é hoje a comunidade de Santa Isabel se chamava Fazenda Orla do Itabapoana. E entre 1880 e 1910, o arraial de Santo Antônio do Rio Preto teve a denominação modificada para Santo Antônio do Itabapoana. E depois o nome definitivo de Santo Antônio de Calheiros. E por fim, pode ter sido postulado por Silva Pinto a inserção do nome Itabapoana quando o governo da província do Rio de Janeiro decretou a elevação da condição para a freguesia do Senhor Bom Jesus de Itabapoana, sendo que desde 1857 se chamava somente Arraial do Senhor Bom Jesus. Certa vez, Elcio Xavier falava sobre o legado de Padre Melo, sobre a herança cultural e histórica deixada pelo vigário português. E em especial ele destacou que, aspas, Padre Melo nos deu a nossa própria história, fecha aspas. Ele se referia aos artigos escritos pelo padre sobre as entrevistas que ele fizera tão logo chegou em Bom Jesus de Itabapoana, buscando saber sobre as origens da freguesia que ele havia assumido o sacerdócio. Ele procurou informações com os moradores mais idosos, mais antigos. Os relatos de Padre Melo foram publicados em diversos artigos no jornal A Voz do Povo. Tendo o também genial escritor, professor e tradutor Delton de Matos pesquisado todos esses artigos, inclusive as poesias, organizou e editou o livro Páginas Memoráveis de Bom Jesus do Itabapoana, Padre Melo em prosa e verso. É uma obra literária essencial para todo bonjesuense e que foi uma das fontes de pesquisa desta obra audiovisual. A frase de Elcio Xavier expressa com clareza sobre a importância vital de um povo ter conhecimento da sua própria história, saber entender sua própria identidade. E nesse sentido, os relatos de Padre Melo, Francisco Camargo, Antônio Soares Borges e Antônio Isaías da Costa Abreu sobre o alferes Francisco da Silva Pinto faz deste personagem o mais relevante de Bom Jesus de Itabapoana no século XIX, como Padre Melo foi no século XX.
casal Francisco da Silva Pinto e Francisca de Paula Figueiredo, apesar de sepultados em calheiros, a herança genética desses dois personagens se faz presente em praticamente todos os cantos do município de Bom Jesus do Itabapoana, com milhares de descendentes genéticos distribuídos em mais de uma centena de famílias que já formam a quinta geração de bonjesuenses. Francisco e Francisca tiveram, em Bom Jesus do Itabapoana, 6 filhos a partir de 1830. E esses geraram 48 netos, que se entrelaçaram com pares das famílias dos demais desbravadores mineiros que chegaram depois do casal Pinto Figueiredo. Para se ter uma ideia da amplitude dos herdeiros genéticos do alferes e esposa, no livro de Francisco Camargo contabilizei 1.400 pessoas nascidas a partir do casal e seus 6 filhos e 48 netos. Hoje temos tetranetos do casal alferes e da Francisca, que sequer são parentes entre si, que hoje formam com fidelidade histórica a própria identidade da sociedade bonjesuense, estando os descendentes em todas as camadas sociais que formaram famílias históricas, que contribuíram valorosamente na construção do que é hoje Bom Jesus do Itabapoana.